mercado não para. El mayor caso de corrupción de Brasil es conocido como escándalo do Banestado. La historia se remonta a 1993, quando os três principais figurões do Ministério da Economia, que era chefiado pelo futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, viajam a um paraíso fiscal, Luxemburgo, e num final de semana dobram a dívida pública brasileira. Você tem o direito a conhecer a verdade. Pedro Malan, Pércio Arida e Armínio Fraga, os futuros chefes do massacre do Brasil, imposto durante os governos de FHC, pertenciam à mesma escola que tinha massacrado o povo argentino, o povo uruguaio e o povo chileno durante a sanguinária ditadura de Augusto Pinochet, no laboratório do que foi denominado neoliberalismo, que é o socialismo para os super ricos e o capitalismo selvagem e genocida para a maioria da população. No único final de semana, dobraram a dívida externa de 65 bilhões de dólares para 120 bilhões de dólares. Reconheceram até dívida que tinha vencido, como os 8 bilhões que tinham vencido em Nova York. Com esses títulos podres, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, foi entregue a metade do Brasil a troco de nada. Assim, foram entregues os bancos estaduais, as empresas públicas de telecomunicações, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e partes importantes de outras grandes empresas, como a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil. Um dos casos mais escandalosos foi o da Vale do Rio Doce, a maior produtora de minério de ferro do mundo. O valor da venda foi de pouco mais de 3 bilhões de reais, mais ou menos o mesmo valor em dólares, ou o equivalente aproximado a 2% do valor de mercado. Ainda, os compradores ganharam o estorno em impostos de 640 milhões de reais e o pagamento por ser feito pelos títulos podres da dívida pública, que não valia nada. Na telefonia e nos bancos públicos, o governo brasileiro fez enormes investimentos antes de entregá-los aos abutres capitalistas a troco de nada. Na Petrobras, 40% das ações foram entregues na Bolsa de Nova York por 7 bilhões de dólares, ou menos de 10% do valor. Mas o mais grave foi que a Petrobras passou a ficar sob jurisdição da Justiça dos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com várias outras empresas públicas, e as graves consequências as estamos pagando agora. Após a privatização de parte da Eletrobras, as tarifas aumentaram em 300% em 2 anos. Todas as tarifas públicas, que são impostas como se fossem impostos, dispararam até as nuvens. Que maravilhoso é ser um empreendedor abutre capitalista, que pode decidir, por meio do controle dos governos e do parlamento, o que é legal e o que é ilegal.
por meio do Consenso de Washington de 1989, impuseram maravilhas como, por exemplo, a Lei da Responsabilidade Fiscal. A partir desse ano, não existe coisa mais importante do que pagar a dívida pública deles para salvar da crise as empresas e os empresários deles. Por exemplo, no meio de uma grande pandemia, digamos o coronavírus, nada pode ser feito, nem nada pode se gastar antes de pagar a dívida pública um tanto, digamos, artificial, inventada por eles, o imperialismo norte-americano. Há o mito de que as empresas privatizadas forneceriam um serviço melhor. Até pode ser considerando que se aplica extensivamente a política do sucatear para privatizar. Na realidade, o custo social por ter entregue meio Brasil é gigantesco. Equivale a que toda a população brasileira ganhasse 30 salários mínimos mensais durante 500 anos. Todas as grandes empresas nacionais e estrangeiras, os políticos, altos juízes, apresentadores de televisão participaram do esquema e receberam fartas propinas. A movimentação das propinas foi realizada por meio de esquemas novos. Ao invés de serem usados os mecanismos dos doleiros, por meio das chamadas operações do dólar a cabo, foram utilizadas operações oficiais, por meio do Banestado, o então Banco Público do Estado do Paraná. Um grande superdoleiro institucionalizado. As transferências eram realizadas a partir da agência de Foz do Iguaçu, localizada na chamada Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Nesta localidade competem os agentes das potências estrangeiras, tais como os agentes da CIA, da DEA, do Mossad e outros. A eles se somam os narcotraficantes, os traficantes de armas, os contrabandistas e os doleiros, os oficiais e os concorrentes dos oficiais. Uma parte do resultado da lavagem de dinheiro das operações ilícitas que alimenta os cofres dos Estados Unidos e Israel para as operações secretas tem essa origem. As propinas relacionadas à participação na entrega de meio Brasil somaram 179 bilhões de dólares, o equivalente a 281 bilhões de hoje. Esses recursos foram transferidos para a agência de Nova York do Banestado. De ali, o dinheiro passou aos grandes bancos que os moveram principalmente a paraísos fiscais, de onde voltaram ao Brasil como investimento estrangeiro. Um grande lavado oficial de dinheiro realizado com a cumplicidade dos bancos norte-americanos que intermediaram a operação e deixaram todo mundo de rabo preso. Desde aquele momento em diante, passou a ser corrupção tudo que estivesse contra os interesses dos Estados Unidos. Ilegal seria tudo o que beneficiasse os Estados Unidos. Um super mega doleiro internacional. A crise de 2008 colocou uma pá de cal sobre o chamado neoliberalismo e seus mantras, como que agora era a vez da democracia em abstrato, que não existia mais o comunismo e muito menos a classe operária. Éramos todos empreendedores no maravilhoso mundo de Alice no País das Maravilhas. A crise não se fechou até hoje e se tornou tão crítica a partir de 2016 que o imperialismo vem para tomar a outra metade do Brasil que ainda não foi entregue e por métodos muito mais ferozes. É um Banestado 3.0, onde os doleiros tradicionais são substituídos pelo modelo colombiano
do Estado narco-paramilitar, com leis muito reacionárias, inspiradas no ato patriótico do governo de George Bush Jr., adicionado do paraíso chilenos para os ricos e o Haiti para os pobres. No próximo capítulo apresentaremos as evidências com recibos da maior roubalheira do Brasil institucionalizada, que foi realizada por meio do Banco Banestado. O total do valor transferido soma, em valores de hoje, quase 300 bilhões de dólares. Um superdoleiro oficial e institucionalizado. Você tem o direito de conhecer a verdade.